O Vasco vive, mesmo com a SAF, dias nebulosos, com uma administração que beira o amadorismo. Sendo capaz de maximizar os problemas, quando os mesmos ocorrem. Imaginamos antes da SAF, que a falta de dinheiro e a briga política fossem os responsáveis pelos 20 anos de insucessos do clube e com o novo modelo o clube daria um salto em produtividade e os resultados ficariam logo evidentes e é claro sua torcida bem feliz, como diz o hino oficial. Mas infelizmente não é isso que acontece. Com a SAF vieram as promessas mirabolantes, o dinheiro, contratações questionáveis, e muito amadorismo dos gestores, sem nenhuma experiência no mundo futebolístico. De 2022 ao início de 2024, gastamos mais de 300 milhões, quase a metade do investimento a ser realizado, e o clube continua sem um time confiável, sem patrocínio master, com um quadro de sócios que beira o ridículo, em comparações aos outros grandes clubes, apesar de ter a quarta ou quinta maior torcida do país, e agora sem técnico novamente. Quem não se lembra da novela para contratar um bom técnico ano passado? Quantos nãos ouvimos? A história está se repetindo. Com a SAF, já se foram 3 diretores de futebol, 3 técnicos, estamos com o segundo CEO. O primeiro escolhido nas fileiras inimigas e atrapalhou, mas que ajudou. A associação e a SAF vestem a mesma camisa, mas jogam contra ao invés de somarem forças. Em 2022, quase não subimos para a Série A, e nos salvamos com aquele jogo fatídico contra o Ituano. Veio 2023, disputa para não cair para a segunda divisão e novamente nos salvamos no último jogo contra o Bragantino, com um gol heróico nos apagar das luzes. Em 2024, os problemas continuam, até parece reprise de 2023. No início as bravatas de sempre. Mantemos a comissão técnica que salvou o Vasco do rebaixamento, quando a própria torcida não acreditava mais. Contratamos, apenas pela fama, sem analisar o perfil, coisa de amador, o diretor de futebol Alexandre Matos, e foi o suficiente para a torcida acreditar que tínhamos virado a chave da incompetência para o sucesso. Aí vieram as contratações e vendas que só jogaram o nível técnico para baixo e voltamos à estaca zero. Quase fomos eliminados pelo modesto Água Santa e caímos na semifinal do Carioca para o pequeno Nova Iguaçu, uma vergonha. Agora no Brasileiro iniciamos com uma vitória e já contabilizamos 3 derrotas seguidas, uma delas um vexame histórico, 4-0 para o Criciúma em pleno São Januário. Derrota essa que ocasionou fatos inéditos e inacreditáveis, que só acontecem com o Vasco. O experiente treinador, não aguentando a pressão da goleada, pediu demissão no vestiário, se despediu dos jogadores, foi demitido após 15 minutos pelo Twitter, e orientado pelos seus próprios advogados, fizeram um pronunciamento oficial, dentro do centro de imprensa vascaíno, negando tal pedido de demissão e se queixando de serem demitidos daquela forma. Um show de horrores, que acabou por esfriar a repercussão da derrota. Bom, nesse episódio de Samba do Crioulo Doido, o representante da SAF falhou, ao trocar um treinador de ponta, que aceitou o compromisso quando ninguém mais queria, com pouco desgastes com a torcida. Era só questão de conversar. O treinador, apesar da derrota e do momento, tinha um time inferior do que o prometido. Alexandre Matos, também já demitido em pouco mais de 3 meses, preferiu contratar, privilegiando seus interesses, do que as peças que realmente precisávamos para formar uma equipe forte. Dos pedidos do treinador foram efetivamente concluídos os de menos interesse para a torcida e para o técnico. Moral da história: 130 milhões mal gastos e carências do elenco mantidas. A janela fechou, contratações só no meio do ano, e como o Vasco só recebe a grana em setembro, se receber, só Deus sabe se contrataremos algum jogador. Mais um ano perdido e com certeza vamos brigar embaixo para não cair, aliás, já estamos na zona de rebaixamento. Acéfalo e em crise o Vasco foi à Fortaleza e arrancou um empate, jogando fechadinho. Tomou um baile no primeiro tempo, mas conseguiu se segurar. A decisão ficou para São Januário. Você acredita? Amassar o Fortaleza com esse meio de campo sem força de marcação é preciso muita fé e sorte. Mas pelo menos podemos sonhar. No futebol nem sempre vence o melhor. Até lá vamos contabilizar 300 nãos de treinadores realmente capacitados que possam tirar o Vasco dessa draga.
Isso se não acharem que o treinador do Sub-20 é a solução, como fizeram ano passado e o Vasco colecionou derrotas. Lembrando que temos dificílimos pelo Brasileiro, que é mais importante, neste mês de maio. Afinal, o Vasco não time ainda para sonhar com Copa do Brasil. Para finalizar, quero aqui comentar da permissão dada a uma torcida organizada de ir ameaçar os profissionais, dentro do seu local de trabalho. Um verdadeiro absurdo, a cobrança deve ser feita pelos profissionais do clube, mas como não contratam, usam a torcida para fazer isso. Um festival de horrores. Não sou jogador, mas fiquei constrangida. Porque alguns jogadores, além dos treinadores, dizem não ao Vasco? As respostas estão aqui neste texto. No final, quase um milagre aconteceu, e o Vasco sairia com a vitória em Fortaleza. Se você gostou desse vídeo, ajude o nosso canal a crescer. Estamos iniciando, e ficaríamos muito felizes com a sua opinião, o seu like e a sua preciosa inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para ver os próximos vídeos.